Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso encontro de todas as terças-feiras, o Entrevistas aqui no canal de ES Hoje. Sempre com um convidado diferente, um assunto diferente, mas neste mês de março totalmente dedicado ao Dia Internacional das Mulheres, ao mês internacional das mulheres. E os episódios do mês de março têm o oferecimento da diretora nacional da Mary Kay no Espírito Santo, Andréa Pedroni. Por isso que você está vendo um QR Code aí na tela e você acessa todo o site da Mary Kay com os melhores produtos. Eu tô aqui, ó, toda belíssima. Duvido que você vai falar que não vai me questionar, né? Por favor. Com todos os produtos da Mary Kay. E eu também já te convido para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal de ES Hoje. E dando sequência a nossas entrevistas com mulheres transformadoras, a gente já falou com a Crislane Zeferina, que é uma liderança que busca a transformação das periferias. Falamos com Bárbara Tupiniquim, que foi à distância, né? Foi um episódio à distância, porque a Bárbara é uma indígena, estava na aldeia naquele momento, falando sobre a transformação da terra, como é importante os indígenas se manterem trabalhando para a transformação, para a recuperação das terras. E agora, neste episódio e no próximo, a gente vai falar sobre cooperativismo e a importância das mulheres no cooperativismo. E é por isso que eu desejo muito boas-vindas a Renata Heller, nossa convidada de hoje. Obrigada. Prazer é todo meu. As mulheres já representam 60%, quase 60% do quadro de colaboradores do cooperativismo, das cooperativas no Espírito Santo, segundo o Anuário Cooperativista Capixaba. E dos cargos de gerente de negócio e diretores, a cada 10 cargos, 3 são mulheres com mais de 30 anos e dentre esse grupo inteiro está a Renata. Renata, como é que é fazer parte de um ambiente tão masculino, né? Olha, para mim é prazeroso, né? Eu não tenho essa dificuldade. Porque quando a gente faz o que gosta e você trabalha nesse ambiente, para mim é leve, né? Porque quando você faz o que gosta e você se encontra, né, as coisas só vai acontecendo. E, acima de tudo, o respeito, né? O respeito entre pessoas, né, que é o fundamental, né, na vida da gente. E a gente trabalhar com crianças, né, que a gente faz nosso transporte escolar, né, dentro do nosso município. Então, eu falo que eu tenho só mesmo prazer mesmo, né, de estar, né, nessa jornada aí, né, do dia a dia. E sempre buscando melhorar cada dia mais, né? Cada dia mais, porque a gente se envolve entre pessoas, né? Porque o cooperativismo é isso. Cooperativismo são pessoas. São pessoas. Deixa eu fazer uma apresentação como eu gosto, e vocês sabem, todas as terças-feiras, quando eu chego aqui diante do meu convidado, eu quero que vocês o conheçam ou a conheçam como eu faço. Renata Heller ocupa um cargo de liderança importante na cooperativa de transporte da região sudoeste serrana, a Copitac, que tem sede em Afonso Cláudio. Esse ramo econômico do cooperativismo é predominantemente masculino no Espírito Santo, devido ao maior volume de motoristas homens em relação ao de mulheres. Mesmo assim, Renata não se intimidou, busca crescer na cooperativa, já foi integrante do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo da Copitac e hoje é a vice-presidente. Você falou, Renata, que é prazeroso, que é importante a gente sempre salientar que é o respeito, né, que dita as regras. Mas sempre foi assim? Porque antes da gente começar a gravar, eu pedi para vamos conversando um pouquinho enquanto a técnica vai aqui organizando as coisas. E a Renata, no início, meio que não quero isso para mim, né? Isso. Porque viu a família. Isso. Conta um pouquinho da sua história com o transporte antes mesmo do cooperativismo. Porque antes do cooperativismo, a minha família, né, trabalhava... era carta convite antigamente, né? Aí eles convidavam para a gente atuar no transporte. E naquela época era muito dificultoso, era até carro aberto, né? Não era uma coisa muito legalizada. E muito difícil também. Aí depois tivemos, as coisas aí foram crescendo
e teve que fazer uma licitação, participar de uma licitação, teve que ter uma empresa, porque todo mundo era do interior, não tinha vínculo, não tinha empresa, tal, e teve que juntar uma empresa para a empresa participar da licitação. Só que nesse devido tempo, a gente trabalhava para a empresa. Então, tipo assim, a gente usava a nossa mão de obra, a gente usava o nosso veículo, né? A gente usava... tudo era nosso. E no final, eles só repassavam para a gente o valor que eles queriam. A gente não tinha os nossos impostos devido em conta, a gente não tinha... os nossos direitos não tinham nada. Vocês pagavam para trabalhar? Pagavam para trabalhar, exatamente. E aí eu lembro que minha mãe sempre ficava assim triste, questionava, queriam largar, que não dava. Eu lembro que ficava assim, tinha um mês que pagava um posto, aí daqui a pouco não tinha como pagar o outro, ia para o outro posto, porque não recebia em dia. Não tinha como receber em dia. Eles não pagavam a gente todo mês, então demorava muito. Aí ficava pulando em del, enfim, posto em imposto. E sempre aquela reclamação em casa. Falei, não, eu não quero isso para mim. Não quero. E realmente coloquei na minha cabeça que não queria. No decorrer do tempo, sempre participando junto com a minha mãe, que a minha mãe é uma liderança fortíssima também dentro de Afonso Cláudio e tal. E as coisas foram indo. Aí um belo dia, né, juntou-se 45 pessoas e decidiram abrir uma cooperativa. E aí eu comecei a observar, na época eu não tinha ainda idade de fazer parte daquele estatuto, né, daquela cooperativa, mas sempre eu estava ali observando, participando, né, tal. E comecei a observar o quanto era apaixonante o cooperativismo. Você se relacionar com pessoas, né, e você trabalhar com o mesmo ideal. E ali foi acontecer, mas mesmo assim eu estava indo um pouco irredutível. Um belo dia, em 2006, a minha mãe, né, como sempre foi uma liderança dentro de Afonso Cláudio, né, sempre ajudou muitas pessoas e continua ajudando, enfim. Minha mãe sofreu um acidente. Fala o nome da sua mãe pra gente. José Pina, conhecido como Pina. Pina de Afonso Cláudio. Afonso Cláudio. Todo mundo sabe todo mundo quem é conhece a Pina. Sofreu um acidente. E nesse acidente, a minha mãe tinha dado até como morta. E foram professores, né? Na época foram 4 professores, saíram da formatura da UFS de Venda Nova. Foi até uma tragédia na época, enfim. Só que nesse termo, a mamãe ficou 45 dias aqui em Vitória. E nessa época, a pessoa que a mamãe mais ajudou lá né, no nosso lugar, enfim, começou a querer fazer alguns atritos para pegar, né, esse transporte. Aí eu falei, não, assim eu não vou deixar, porque eu vou encarar. Aí eu deixei minha mãe aqui em Vitória, dentro do hospital, desci para Afonso Cláudio, eles tinham uma reunião marcada à noite, que eu fiquei sabendo. Cheguei naquela reunião sem ninguém saber que a pessoa tinha me enviado, a mulher ficou toda assim assustada. Cheguei, fui, expliquei, conversei, falei, a partir de agora, quem é responsável do transporte escolar nessa escola, nessa localidade de Fortaleza, sou eu. Qualquer situação pode tratar comigo. E dali foi. Era ainda um carro de carroceria aberta, era uma C10, chamava ela de Abobrão. Uhum. E foi, eu comecei a trabalhar. Aí eu falei, não, mas aí, nesse período de 2006, já começou a formação de ter que trocar os carros de aberto para fechado. Né? Então, ele começou toda uma legislação nova. Aí eu lembro que eu comprei uma Kombi. Menina, eu sofri com aquela Kombi. Mas, como mulher, tá vendo? Eu tinha certeza que a gente só teria aqui nessa mesa, no Entrevistas no mês de março, nesse projeto Mulheres, pessoas fortes, com histórias que nós nos identificamos. Talvez não seja posto de gasolina que cada mês você tenha tido a necessidade de escolher para pagar. Mas uma conta, uma outra. Quem não tem uma história assim, até as coisas se organizarem, o processo
todo mundo passa, mesmo seja em qualquer E aí situação. eu não posso deixar de mencionar a nossa cooperativa, como ela é fundamental o cooperativismo nisso. Que quando a gente, né, o cooperativismo, a nossa cooperativa, acabou. Então, hoje, o cooperado ele tem 100%, né, todo mês ele tem o seu posto lá, através da cooperativa, para abastecer o seu combustível. A cooperativa ela fornece, né, toda essa estrutura, fornece carro para carro. Vamos supor, meu carro deu problema. A cooperativa tem um carro, né, para estar lá repassando para o cooperado. Então, assim, e isso não é assim, a cooperativa, então foi todo mundo que conseguiu juntos. Entendeu? Então, é isso que é o diferente, que a cooperativa, ela está assim, estruturada hoje, não é porque um só estruturou. Foi o coletivo, todo mundo junto. E eu quero saber, né, queria que você fizesse essa reflexão da importância desse seu olhar, do olhar feminino, do seu cuidado para esse crescimento, porque essa história tem 20 anos. Nós estamos em 2025, Sim. né? Você falou, vai fazer 20 anos em 2026, né? Porque foi em 2006. Mas você precisou botar o pé na porta para dizer, aqui minha mãe fez isso, né? Cuidar da mãe, você foi mãe da sua mãe num determinado Sim. momento, e aí tem sua família, porque a Renata tem filhos, a Renata é casada, a Renata tem mãe, e aí a mulher, ela se divide em todas essas posições. Como foi importante você ser mulher para dar apoio ao cooperado? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho. É muita luta, né? Luta, determinação. E eu sempre falo, a gente tem que ter foco. E nunca esquecer de Deus. Né? Que Deus é acima de tudo. Deus sempre abre o caminho. Mas a gente tem que enfrentar. Você entende hoje que toda essa sua história, de alguma maneira, empodera outras mulheres? Sim. Eu lembro que antes era eu e a nega, que a gente ia no transporte. Hoje deve ter umas 7 ou 8 mulheres já no transporte. No universo de no, quantos? No volante. Não, eu falo no nosso cooperativo. Mas no universo tem várias. Não, mas a cooperativa hoje são quantos? Na cooperativa hoje de mulheres no volante geral, deve ter mais de umas 20. E são quantos homens? Dos homens, uns 100, né? Pois é. E aí é 100 e 20. Eu não falo é... mulher no volante, Sim. aí fora os monitores, né? Então, não é equivalente, né? Então, assim, querendo ou não, aos poucos. Foi você e nega, hoje já são 20, e aos poucos a gente vai buscando cada vez mais espaços, né? E só vai crescer. Eu falei aqui, né, que Renata é mãe de um casal. Sim. E aí, eu queria saber se essa relação, se você também entende, porque em alguns momentos a gente tem que ser mais duro por conta da questão de estar no meio de um homem, por ser cooperativa, por também a cooperativa é de transporte de escolar e de turismo. Então, lida com vidas, com crianças. E aí eu queria saber o quanto que você percebe que a sua filha segue esses passos e que todo o seu comportamento mexe diretamente com ela. Eu observo na escola que eu vejo que ela sempre fica na liderança. Então, ela é conselho de classe, né? Ela chega em casa, ela fala, mãe, hoje tivemos uma reunião e eu me envolvi nisso, né? Eu me destaquei nisso, então eu observo nisso ela. E eu sou muito assim, observadora. E eu vejo quando eu estou fazendo algo, ela fica assim do lado, sabe? Só que ela é mais quieta. E já o Anthony não, ele já é mais regateiro igual eu. Só que ela é mais quietinha, só que eu vejo que ela vai mais nesse caminho. E ele, assim, você acha que transporte é o caminho também da sua família? Porque é a empresa de vocês. Eu acho que sim. Fala aqui pra mim como que é ser a mãe de um monte de criança durante esse período, né? É uma responsabilidade, eu contei pra ela que meu filho tem 6 aninhos e é a primeira vez que eu coloco ele no transporte. Fiquei muito insegura. Então, assim, a responsabilidade de vocês é muito importante. Muito importante. Eu sempre falo, quando a gente está em reunião, que a gente
é uma responsabilidade muito grande, né? E nós estamos transportando o futuro de amanhã, que são as crianças. E a gente tem que tratar eles como os nossos filhos, né? O carinho que a gente tem com os nossos filhos tem que ser multiplicado com eles lá dentro do veículo. O cuidado tem que ser redobrado, né? Porque, assim, a gente está na estrada, a gente está ali sujeito a tudo. Só que quando a gente está ali, atenção, com todos os cuidados possíveis, é muito curto ali o período, né? Então, primeiramente, é gratificante mesmo, sabe? Eu falo que quando você vê o aluno, às vezes ele está lá, a criança, vê lá igual o monitor que tratam bem a ligação que eles têm, né? Então, é só a palavra isso, é gratificante você ver no olhar, né, daquele aluno ser bem cuidado. E se cria uma relação. A gente vai caminhando para o final, Renata, e eu queria que a gente encerrasse, né, esse episódio, mais um episódio do Mês das Mulheres, falando da importância de a gente ter um mês, que a gente olha para cada mulher que pode ser, né, de fato, um exemplo de empoderamento, uma inspiração, né? E aí eu queria que você falasse das suas inspirações, quem são essas mulheres que são suas inspirações e o quanto que você acha importante inspirar outras. A minha inspiração é minha mãe, que sempre ficou ali na liderança a vida inteira. E minha mãe, ela sempre ficou mesmo sem pedir nada em troca, sabe? Minha mãe, ela é foda para falar assim, né? Mas assim, e é ela, sabe? A minha inspiração no dia a dia, minha mãe. E a minha família em si, ela sempre foi muito social, sabe? Ela foi muito de sempre ajudar as pessoas. E aí é de berço. Então, assim, a gente quando é de berço, você vai pegando aquele ritmo e vai seguindo, sabe? É o exemplo que arrasta, né? É o exemplo que arrasta. E eu falo, nós mulheres, a gente vai aonde que a gente quer. Primeiro, você tem que ter respeito, né? Você tem que respeito, você só vai. Você entra e sai em qualquer lugar. É isso. A gente entra e sai em qualquer lugar, a gente pode o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, do nosso jeito. É isso? É isso aí. Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso na Copetac. Eu quis trazer a Renata de Afonso Cláudio para cá, para falar sobre isso, porque a gente também vê que existe um machismo de uma maneira geral, mas no interior, porque é menor, todo mundo conhece todo mundo, as pessoas sabem da vida de todo mundo. Então, a Dona Pina, com certeza, aqui, um vai falar, eu vi no programa... Todo mundo sabe. E aí, quando você valoriza o trabalho de uma mulher na sua cidade, as pessoas enxergam, na verdade, elas sabem. Sabe aquela coisa que a gente sabe, mas é preciso que todos vejam, mais pessoas vejam. E é isso que a entrevista desse mês de março quer. Dar exemplos, mostrar pessoas importantes aonde quer que elas estejam, em todo o Espírito Santo. Que, pra gente, o Espírito Santo... É o nosso potinho de ouro. Isso aí. E nossa menina de ouro. Nossa menina dos olhos, nosso potinho de ouro. Aí. Obrigada, Renata. Obrigada para você que ficou conosco. Nós temos ainda mais uma semana e a gente vai falar mais com mais mulheres. E outra coisa, o cooperativismo empodera a gente, tá? Aí, fica essa mensagem. O cooperativismo empodera as mulheres. A gente vê semana que vem.